Estamos de volta falando sobre alguns distúrbios ou enfermidades que acometem o globo ocular, o nosso olho. Mas o Dr. Rafael está aqui, é médico oftalmologista, nos dá satisfação desta noite, estamos debatendo esse assunto. Falamos sobre catarata, eu acho que você agora já ficou um especialista em catarata, mas agora nós vamos falar em outra enfermidade, que não é rara não, que é o glaucoma. Então eu vou perguntar para o Dr. Rafael, afinal de contas, o que é o glaucoma? Então, o glaucoma é uma doença que atinge o nervo óptico, é o nervo do olho. Existe uma alteração ali nesse nervo que, dependendo do seu estágio, pode levar a uma perda gradual e às vezes não, ela é irreversível na visão. E por que ocorre isso a nível do nervo? Então, o principal fator de risco para o desenvolvimento do glaucoma é o aumento da pressão intraocular. Tá? Mas a idade também pode ser um fator, assim como a parte hereditária também influencia. Não se sabe até hoje a fisiopatologia exata, né? Por que ele ocorre, mas a gente sabe o que acontece no nervo óptico. Todo glaucoma tem aumento da pressão dentro do globo ocular? Infelizmente existe uma entidade chamada glaucoma de pressão normal, tá? Onde existe só a lesão no nervo sem o aumento da pressão. Mas existe também. Olha, existe o glaucoma congênito também, né? Existe o glaucoma congênito, que daí é na criança, né, no bebê. E esse é uma situação muito perigosa para a visão, porque pode não ser diagnosticado a tempo e deixar uma sequela para o resto da vida da criança. Falando desse glaucoma, que muitas vezes pode ocorrer com um nível de pressão aumentada, normal, mas normalmente todos eles têm aumento da pressão intraocular, não é? Exatamente. A grande maioria dos glaucomas, o glaucoma primário de ângulo aberto, que corresponde a 90% dos glaucomas crônicos, eles ocorrem com aumento da pressão intraocular, e o tratamento, inclusive, é fazer o cuidado e baixar a pressão para níveis aceitáveis. Já que tu falaste em ângulo aberto, quais são os tipos de glaucoma que realmente existem, sim, que normalmente pode acometer as pessoas? Nós falamos também do glaucoma congênito. Existe o glaucoma primário de ângulo fechado, que é um glaucoma mais agudo, mas a grande maioria são glaucomas crônicos, né? Dentre eles o principal glaucoma primário de ângulo aberto. E qual é o que é de maior urgência, assim? Senão a pessoa fica cega de repente. É o glaucoma primário de ângulo fechado, fechamento angular, onde a pressão sobe subitamente e a dor é muito intensa, o olho fica vermelho, a pessoa vai para o hospital porque a dor é muito forte mesmo, e essa pressão ela merece e deve ser baixada o quanto antes, nesse caso. Isso, muitas vezes é cirúrgico. Exatamente. E assim, falando sobre glaucoma, existem causas? Existem também glaucomas secundários. Dentre essas causas do glaucoma, pode ser o uso de medicações, como os corticoides, tá? Pode ser uma doença isquêmica no fundo do olho, que é o glaucoma neovascular, o próprio diabetes, alguma oclusão venosa, ocasionar uma isquemia, formação de novos vasos sanguíneos que entopem o ângulo trabecular, e isso aumenta a pressão do olho, tá? E até uveites, inflamações oculares podem causar glaucoma. Medicamentos também? Medicamentos, os principais são os corticoides. Corticoides, né? Isso. Para que o telespectador possa saber, assim, os sintomas, sinais e sintomas do glaucoma. Falando mais... Quando que você pode perceber que tem algo errado, assim? O glaucoma, falando mais de ângulo aberto, crônico, ele é uma doença traiçoeira porque ela não traz sintomas no estágio inicial. Nem interfere na visão, nada. No estágio inicial, a pessoa não sente interferência na visão.
Então só descobre se fizer a visita até o oftalmologista. Mas nos estágios mais avançados vai havendo perda de visão, que normalmente ela é periférica, ela começa na periferia e vai atingindo o centro. Tá? Então é como se a pessoa fosse entrando num túnel, mas esse já é um estágio avançado da doença. Então uma perda da visão periférica, depois vai para o centro. Central. Tá? E os sintomas mais agudos, principalmente do ângulo fechado? O glaucoma de ângulo fechado ele pode deixar a pessoa com o olho vermelho, visão embaçada, mas o principal sintoma é a dor, é uma dor muito forte, comparada aí com outros tipos de dores muito agudas, como a nefrolitíase, né, pedra nos rins, tá? Então é uma dor que faz a pessoa ir para a emergência, porque ela é muito forte mesmo. E a visão pode ser atingida, sim ou não? Nessa situação a visão fica bem embaçada e o olho começa até, além de ficar vermelho, ele começa a dilatar um pouco a pupila. A gente chama isso de midríase. Tá? E a luz pode interferir, assim? Tem uma sensibilidade maior? Pode ter uma sensibilidade maior, que a gente chama de fotofobia. Sim. Mas isso principalmente no glaucoma de ângulo fechado. Do ângulo fechado, né? E quais são os cuidados que o médico deve ter para fazer o diagnóstico? Quais são os métodos hoje de diagnóstico para o glaucoma? O principal exame é o exame de fundo de olho, a gente chama de fundoscopia, mapeamento de retina, onde vai ser avaliado o nervo óptico, as suas características. Porém, não pode nunca esquecer de fazer uma tonometria, que é a medida da pressão intraocular nas visitas rotineiras ao oftalmologista. Então, o oftalmologista vê a pressão do olho, vê o fundo de olho e, se tiver alguma dúvida diagnóstica, solicita exames complementares. Muito bem. E o tratamento para o glaucoma? Dos diversos tipos, assim, poderia fazer um resuminho para nós? Podemos. Como é que é o tratamento do glaucoma do ângulo aberto, do ângulo fechado, do congênito? Certo. Glaucoma congênito normalmente é cirúrgico o tratamento. Você faz uma cirurgia para baixar a pressão do olho, né? Já o glaucoma crônico, que é o mais comum, esse é tratado na grande maioria das vezes através de colírios para baixar a pressão do olho. A gente chama desses colírios de antiglaucomatosos. Em alguns casos, os colírios, temos algumas classes de medicamentos, mas você usa vários colírios e não baixa a pressão suficientemente. Aí, nesses casos, é necessário fazer uma cirurgia para baixar a pressão do olho. Já no glaucoma agudo, o glaucoma por fechamento angular, aí é necessário fazer o mais rápido possível a abordagem. A gente tenta com medicação primeiro, para baixar a pressão do olho, e se não baixar com colírio ou com medicação via oral, nós fazemos também medicação endovenosa e, em alguns casos, precisa até fazer o procedimento cirúrgico. O glaucoma pode acometer os dois olhos simultaneamente ou só um? Pode acometer os dois olhos. O glaucoma crônico, normalmente, ele é realmente uma entidade que atinge os dois olhos. E esse do ângulo fechado também? O ângulo fechado pode acontecer nos dois olhos, mas como ele é um glaucoma mais agudo, ele vai dar unilateral primeiro, né? Onde você faz esse tratamento, mas acaba dando uma atenção especial no outro lado. Às vezes tem que fazer um laser para fazer uma circulação melhor do outro lado, para que não feche também como já fechou no primeiro olho. Nós falamos aqui em glaucoma congênito. Congênito é quando já vem do próprio nascimento, intraútero, nasce a criança. E como faz o diagnóstico de um glaucoma congênito? O glaucoma congênito ele pode ter algumas características. Dentre elas, o olho do bebê pode crescer mais naquele lado, ou bilateralmente, ele ser a gente chama isso de oftalmia, parece que o olho está saltado, tá? No consultório oftalmológico, às vezes a gente nota também um brilho diferente, é feito ali a medida da pressão do olho, daí isso só em consultório, mas nós notamos já esse aumento da pressão. Ah, muito bem. Bem, eu acho que esta noite foi muito proveitosa, porque tivemos
assuntos importantes. Mas antes ainda, eu gostaria de falar um pouquinho sobre diabetes e hipertensão. Não poderia encerrar este programa se a gente falar um pouquinho sobre essas duas entidades, diabetes e hipertensão. O que ela pode causar na visão? Tanto o diabetes quanto a hipertensão são doenças que podem atingir os vasos sanguíneos de qualquer parte do organismo, mais especificamente do olho, nós nos preocupamos com a retina. Isso pode levar a sangramentos dessa região, levar edema na região central do olho, que nós chamamos de mácula, e isso levar a prejuízos muito grandes para o fundo do olho. Descolamento de retina muitas vezes pode estar relacionado à hipertensão, né? Pode estar relacionado também ao diabetes, são as duas doenças. E o diabetes Isso. também. E o diabetes também causa alteração vascular, como a hipertensão também, né? Exatamente. O diabetes é uma doença que, quanto mais passa o tempo de doença, ou seja, pessoas que têm diabetes há mais de 20 anos, nós sabemos que o índice de retinopatia diabética, que é a doença do fundo do olho, ele é muito alto, chega às vezes até 70%, 75%. O risco de cegueira? Existe, precisa ser tratado precocemente. Precocemente, né? Então, cuidado com a hipertensão e com o diabetes, trate corretamente. Muito bem, estamos encerrando o programa desta noite, Saúde em Foco, na TV Tubá, sempre junto de você, com esse assunto tão interessante que foram as enfermidades que podem acometer a nossa visão, nossos olhos, com o Dr. Rafael Elias Silvano. Agradeço muito a sua presença, foi muito ilustrativa e prática. Certo. Muito obrigado, eu agradeço pelo convite, o Dr. Mário, e é um prazer estar aqui falando sobre saúde ocular e esclarecendo aí para todas as dúvidas. Muito bem, muito obrigado. Obrigado.